Muito bem, então vamos lá, Cláudio, vamos a medidas de massa, né? Sempre lembrando a ideia de comparar. Comparação, né? Então a melhor ideia de comparação é essa balança romana, como você falou. Então eu tenho aqui uma balança na qual eu tenho 2 pratos e eu coloco aqui um objeto na qual eu queira medir a massa, né? Medir ou estimar. Num prato você coloca unidades conhecidas, né? Isso que você conhece, né? Exatamente. Ok, aquela eu conheço, tem tantas gramas aqui. Exatamente. Ok. Então, esse é o desconhecido, né? Então, eu vou colocar aqui e coloco, por exemplo, vou experimentando, né? Aqui eu tenho uma massa de 10 gramas. Então, colocando aqui 10 gramas, olha, 10 gramas não equilibrou. Você vai colocando até equilibrar. Sim, tem mais de 10 gramas. Vou colocar mais uma de 10 gramas aqui. Já quase. Praticamente. Praticamente, talvez um pouquinho mais. Então, diria mais um aqui. Já passou um pouco. Passou um pouco, Então, já diria que estaria em torno de 20 gramas. Ok. Né? Então, eu comparo esse valor de massa com esse valor, eu diria, aqui eu tenho em torno de 20 gramas. Né? Um pouco mais, um pouco menos. Agora, esse sistema é bem interessante porque você está medindo torques que dependem dos pesos, né? Então, no fundo, essa balança aqui é uma balança muito interessante porque eu tenho um peso de um lado, peso do outro, né? E a gravidade age nos dois por igual. Né? Então, esse tipo de balança não depende da gravidade. Se eu levar isso aqui lá para Santos, que tem, a nível do mar, uma gravidade um pouquinho maior. Não depende do valor da aceleração da gravidade. Exato. Sim. Não depende do valor da aceleração da gravidade. Ela funcionaria em qualquer lugar aqui do planeta, até na Lua funcionaria. Né? Por outro lado, essas outras balanças, as balanças digitais ou mesmo essas outras balanças, elas medem força e eles devem estar calibrados para a aceleração da gravidade local. Aí não compara forças, né? Mas mede a força. Mede a força diretamente. Exatamente, a força da gravidade. Aí, nesse caso, vai depender da aceleração da gravidade. Né? Nesse caso, grosseiro não, né? Mas só para a gente mostrar que isso aqui mede força, né? A gente pode, por exemplo, você segura por aqui, né? E eu seguro por aqui e fazendo força. Olha, ele indica então. Então pode medir força também. Pode medir força também. Pode ser um dinamômetro, quer dizer, ele mede acaba forças. se transformando num dinamômetro também. Sim, sim. Assim como essas balanças digitais, né? Seria o equivalente desse, só que digital. Então eu posso ligar. Então ele esperar zerar, né? Zerou aqui a balança. Né? Você pode segurar por aí. E eu seguro por aqui e, puxando por aqui, a gente pode verificar o que ele indica. Então, na verdade, aqui eu não estou medindo massa, coisa nenhuma, né? Estou medindo força. Força, certo. Então, eu posso... Mas como ele pode medir a força da gravidade, ele mede a massa. Massa, né? exatamente. Nesse caso, por exemplo, eu posso medir a força-peso disso, né, que ele vai indicar, e como ele tem gravado na memória o valor de uma aceleração da gravidade, né, do país que ele foi fabricado e tudo, então ele vai marcar um valor da massa. Ele indica a massa diretamente, não a força, né? Não porque a força. É mais fácil. Exatamente, ele faz essa conversão. É interessante, né? Porque toda medida de massa, na verdade, é o que a gente faz é medida de força, né? Exatamente. Que é, na verdade, o efeito, né? Exatamente, que é da gravidade sobre a matéria. Né? Então, para objetos como este, né, esta balança é adequada. Então, isso aqui, por exemplo, está marcando 1.245 gramas ou 1,245 quilogramas. Ok? Agora, vamos zerar aqui novamente. Né? E, por exemplo, se eu quero medir massas como isso, muito leve, se eu coloco aqui, ele indica zero, ou seja, quer dizer que não tem massa nenhuma? Não. Na verdade, ele não tem sensibilidade para essa massa, que ela é muito pequena. Então, eu tenho que usar, então, instrumentos mais adequados. Então,
esse tipo de balança certamente é mais adequado para medir massas menores. Mais sensível, Mais né? sensível, exatamente. Então, nesse caso, eu ligo aqui a balança, espero zerar, verifico qual a unidade que ele está calibrada, né? E agora sim, eu colocando, meço 5, alguma coisa de gramas. Então, dependendo do objeto que você vai medir, você usa um instrumento mais adequado. Mas ainda assim você está, na verdade, medindo a força-peso. Exatamente. Sempre medindo força, né? Exatamente. Ok, então você faz uma inferência. Muito bem. Com isso, então, encerramos a primeira aula envolvendo medidas de grandezas físicas.